Olá, pessoal, bem-vindos ao Astro Insight 77. Aqui é o nosso espaço de conhecimento, de autoconhecimento, de insights astrológicos, né? Para iluminar a nossa jornada interior. É o nosso espaço de conexão cósmica. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Nesse vídeo nós vamos falar sobre a casa 1 na mandala astrológica. No vídeo anterior eu fiz rapidamente um overview de cada casa e a ideia agora é que a gente possa aprofundar um pouquinho mais a visão de cada casa, né? Então a casa 1 é a casa do cheguei chegando, né? É por onde a gente chega, a nossa porta de entrada nessa dimensão. É a casa do eu, a primeira impressão, é a casa do ascendente, é a casa da nossa identidade, quem somos e como nós somos percebidos pelo mundo, né? Então é a casa muito, muito importante, né? É a casa que vai nos falar do nosso comportamento inicial, dos nossos primeiros insights da nossa jornada nessa dimensão. Então é a casa do eu realmente. É a casa que aí na sua mandala, no seu mapa, você vai olhar e você vai se identificar com aquelas primeiras impressões que você tem de si mesmo, né? É a nossa porta de entrada. Quando a gente fala da identidade exterior, né? É na casa 1 também que as pessoas nos percebem, como elas nos percebem. É por isso que na astrologia a gente entende que tão importante quanto o nosso signo solar é o nosso ascendente. Porque é como se o signo solar ele representasse quem somos e o nosso ascendente como a gente se mostra ao mundo. A gente vai falar um pouco disso lá na frente, né? Em alguns outros momentos. Então eu vou tomar o meu exemplo, né? Eu sou uma ariana, né? Então meu signo solar é Áries, mas o meu ascendente é Leão. Então existe aí uma diferença às vezes entre como nós nos vemos e como os outros vão nos perceber no mundo, né? Isso aí depois a gente vai falar um pouquinho, vamos entender como é que a gente chega nesse ascendente, quais são as características principais de cada signo. Isso vai fazer parte sim aqui da nossa jornada, né? Lembrando sempre que a astrologia ela não nos determina, a astrologia nos influencia, mostra as tendências, né? Porque nós temos a possibilidade de tomarmos nossas próprias decisões todos os dias, a qualquer momento, né? Então isso é super importante. Quando a gente fala da casa 1, além dessa identidade exterior, né? Como as pessoas nos percebem, além dessa primeira impressão que as pessoas têm de nós, né? E mais uma vez, eu até brinquei no vídeo anterior, eu acredito que não é a primeira impressão que fica, muito pelo contrário, às vezes a gente conhece pessoas e ao longo da vida a gente vai percebendo essa pessoa diferente. Isso acontece com a gente mesmo. Nós não somos mais quem nós éramos há 5 anos atrás, há 2 anos atrás, há 1 ano atrás, né? A depender da jornada de cada um, nós vamos percebendo essas diferenças ao longo da jornada, né? É também na casa 1 que a gente vai falar da aparência física, como a gente se vê, como a gente se enxerga, como a gente se cuida. E é na casa 1 também que a gente relaciona o início de projetos, né? Então, é o começo. É literalmente o começo dentro da nossa jornada do herói, né? Dentro dessa jornada, nessa dimensão. É o pontapé inicial, é a nossa chegada, né? É o nosso cartão de visitas, é a nossa porta, fazendo aqui algumas analogias, né? Na casa 1 também, como eu falei para vocês, a gente vai entender muito essa presença forte do ascendente. Então, nem sempre o meu signo solar é o meu signo ascendente, como eu dei o meu exemplo. Eu tenho Áries, que é o meu signo solar,
e eu tenho um ascendente em Leão, né? Pode acontecer de você ter na sua casa 1 também o seu ascendente. Isso não tem nenhum problema. Tem pessoas que são arianas com ascendente em Áries, né? Tem pessoas que são librianas com ascendente em Libra. O ascendente, ele vai dizer muito como a gente se mostra para o mundo. Então aqui eu trago 2 exemplos, né? Por exemplo, alguém que tem um ascendente ali em Áries vai demonstrar para o mundo ser uma pessoa corajosa, mais dinâmica, e a gente vai entender um pouco melhor isso quando a gente for fazer a jornada dos signos, né? Nós vamos fazer a nossa jornada pelos signos. A mesma coisa em Libra, né? Às vezes a pessoa tem um ascendente ali em Libra e ela vai ser uma pessoa mais diplomática, uma pessoa mais equilibrada, mais encantadora. Agora, é sempre importante dizer que dentro da nossa mandala astrológica existe o que nós chamamos das conexões das casas. Então a gente vai depois estudar um pouco isso. O que são as conjunções, os trígonos, as oposições, né? E muitas vezes esses aspectos de interação é que vão trazer as características, ora mais fortes ou não, dentro da nossa mandala. Então, para que você tenha uma visão, uma interpretação mais precisa da sua mandala, o ideal é que você consulte um astrólogo profissional, né? Para que você possa interpretar todos esses movimentos astrológicos dentro da sua mandala. Aqui nós estamos trazendo insights, conceitos básicos, mais genéricos, né? Mas é essa interação dentro das 12 casas que vai trazer para vocês um pouco dessa visão, né, interna e externa, né, de quem somos e por que estamos aqui, quais são os nossos potenciais, quais são os nossos desafios, né? Porque a astrologia ela não determina, ela sinaliza para a gente, né? Mas ela não nos determina, né? Eu quando fiz o meu curso, um dos primeiros cursos que eu fiz com o professor Célio Barros, maravilhoso, Célio Barros, aproveito a oportunidade aqui para agradecer e mandar um abraço afetuoso para ele. Ele sempre fala muito isso nos seus cursos, né? Ele diz, eu conheci pessoas, Célio Barros tem décadas de estudos astrológicos que tinham mapas assim terríveis, mapas bem desafiadores. Ele fala, inclusive o meu mapa tem aspectos muito desafiadores, porém, que sabem lidar com isso ao longo da vida. Então, interpretar o mapa é para isso, é para a gente aprender a lidar com os desafios que eles têm. E já falando um pouco sobre isso, a gente tem ali as influências, né, dos planetas. Né? Então, muitas vezes, o Sol na casa 1 vai trazer essa coisa da confiança, do brilho pessoal. A Lua na casa 1, como a gente está falando do eu, então eu estou diante de uma pessoa mais emotiva, emoções à flor da pele. Né? Um Marte de casa 1 ali, uma pessoa mais enérgica, mais assertiva, né? Porque a gente está diante do Deus da ação. Né? Marte é quem nos faz levantar todos os dias da cama. Ele é o responsável por essa impulsão que a gente tem na vida, né? Maravilhoso, Marte, maravilhoso, né? Mas, mais uma vez, são influências que precisam ser analisadas dentro do todo, dentro das 12 casas astrológicas. Aqui são exemplos da presença, né, deles dentro de uma casa 1, por exemplo, tá? Então, bora lá. O que a gente descobre na casa 1? A gente descobre o nosso ascendente, a gente analisa os planetas presentes ali dentro da casa 1, e é essa análise que faz a gente refletir sobre o nosso comportamento. Porque se a gente está na casa do eu, é ali que está o nosso comportamento inicial, o nosso cartão de visitas, como a gente bem comentou, né? Agora, é claro que quando a gente fala dessa identidade exterior de casa 1, a gente está falando do nosso ponto de partida, a gente está falando de como é que a gente se entende, quem nós somos, né?
e também como nós somos vistos pelo mundo. Então, é o nosso RG, é a nossa identidade ali exposta, né, dentro de uma casa que pode nos trazer inúmeros insights e reflexões. Mais uma vez, a interpretação da sua mandala precisa ser feita por um profissional, um astrólogo responsável, né? Porque a gente está falando aqui da nossa identidade, do nosso eu, né? E aí eu sempre vou deixar aqui para vocês uma reflexão. Como é que você percebe os impactos da casa 1 no seu dia a dia? Você já fez o seu mapa astral? Você já interagiu com um astrólogo para entender a sua casa 1, entender suas potencialidades, entender seus desafios? Se sim, e se você quiser compartilhar um pouco conosco, fica aqui a nossa comunidade como sendo um espaço também para a gente interagir e se autoconhecer, tá bom? Mais uma vez, gostaria de agradecer muito a tua presença aqui. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se, nós temos vídeos semanais e também acompanhe os nossos conteúdos lá no Instagram, Astro Insight 77. Um beijo enorme, saúde e paz para todos nós.